Boa noite a todos. Boa noite. Que bom, né? Que boa noite caloroso. Isso já dá uma energia, assim, né? Para a gente dividir essa noite com vocês nas palavras do nosso Livro dos Espíritos sobre a justiça da reencarnação, que está na parte 2ª, no capítulo 4, na questão 171. E falar de reencarnação é interessante porque ela é basicamente o que nos difere de quase todas as religiões mais antigas, mais conhecidas, né, em nosso plano. No entanto, mesmo quando nós iniciamos os nossos estudos na doutrina, muitos têm uma certa dificuldade de entender o porquê de reencarnar, né? Qual a razão e por que reencarnar é algo justo? Será que é justo a gente ter que ir, voltar feito criança, começar tudo de novo? Será? Então, foi feita a pergunta que diz assim: em que se funda o dogma da reencarnação? E aí a resposta foi: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável, os castigos sem remissão. Então, só nesse pequeno parágrafo aqui, nós já temos muitas respostas. Porque, em primeiro lugar, se Deus é justo, como podemos ter pessoas tão bondosas, tão amorosas, tão caridosas, que de repente passam por um sacrifício físico ou moral tão grande, a ponto de que as pessoas dizem assim: não acredito, tal pessoa está passando por isso tudo. Quem nunca ouviu alguém falar isso sobre alguém, né? Aquela pessoa que de repente perdeu a casa por uma grande chuva, né? Como nós temos tido, por um desmoronamento, ou teve uma filha, um filho que de repente desapareceu no mundo e fica aquele pai, aquela mãe sofredora por toda uma vida, às vezes, sem ter notícia daquele ente, né, tão querido. E quem, né, não diria: pobres pais e mães, e principalmente quando chegados forem, né, e disserem: poxa, foram pais maravilhosos e agora sofrem sem saber aonde estão os seus filhos. E aí a gente se pergunta, né, por quê?
E por que que aqueles que de repente, infelizmente, nem cuidam direito dos seus filhos, os têm todos embaixo, né, das suas saias, como se costumava dizer, né? Se Deus é justo, então por que que essa injustiça acontece? E aí, eu me lembro do que o nosso irmão nos leu. Porque a gente se acha muito bom, né? Normalmente a gente se acha, eu sou uma pessoa boa. Mas vocês lembram as perguntinhas que ele falou ali, os encontros, né? Que às vezes a gente tem a raiva dentro de nós. Às vezes a gente tem a mágoa, a inveja, o ciúme. Quem nunca, né? Olhou a vizinha chegando com um carro novo e pensou, essa pessoa, não sei como é que consegue, já está com um carro novo. Pô, trabalho mais do que ela e não tenho. Sim, nós todos pensamos. Sabe por quê? Porque nós ainda não crescemos o suficiente para entender esses porquês. E aí a gente ainda dá uma de criança mimada que sente ciúme de papai, de mamãe, da sua bonequinha, né? Que tem inveja da bonequinha da outra amiguinha, queria uma igual. Esses somos nós, no dia a dia. Se Deus fosse justo para muitos de nós, ninguém deveria sofrer aqui no planeta, não é? Todos nós teríamos que ser boas pessoas. Mas quem de nós conseguiu ou consegue, né, ser para seus pais o filho perfeito? Quem nunca ficou com raiva da bronca que o pai ou a mãe lhes deu? Quem nunca desobedeceu um pedido, uma ordem dos seus pais? Quem nunca teve, como a gente fala, quebrou a cara porque não fez aquilo que os pais orientaram? E aí, apesar de doer nos pais quando veem os filhos sofrerem, mas quem mais sofre? Somos nós, quando cometemos as nossas falhas, quando não seguimos aqueles que nos orientam. E aí, o que os nossos pais nos dizem? Ah, pois é, né? Foi pular o muro alto que eu falei que não era, caiu e quebrou o pé. Ah, pois é, agora não vai mais poder ir passear, não vai poder fazer isso ou aquilo. Quem que sofreu mais? Foi o pai ou foi aquele que ficou podado, né, de poder fazer um passeio ou isso, aquilo? Por quê? Porque quis cortar um caminho e pular o muro? São exemplos muito bobos, mas, porém, eles retratam exatamente a nossa conduta com o nosso Pai. Porque ele sempre nos diz assim: vão, estudem, aprendam, obedeçam aos professores, sejam bondosos, que aí no final do ano vocês vão ter passado e vão poder voltar para casa, né, com as notas e com a certeza de poder começar uma nova fase. E a gente faz isso? Não. Nós viemos e aí às vezes queremos pegar o caminho mais curto,
Ah, não, dá muito trabalho, né? Ter que estudar muito, ter que estar indo na casa espírita, ter que aturar desaforo dos outros. Não, né? Aí é pedir demais. Já estão querendo que eu me rebaixe, que eu abaixe a cabeça para tudo. Não é bem assim. E quando a gente fala isso, sabe o que a gente está deixando escrito na testa? Orgulho e vaidade. Porque eu não posso me rebaixar, porque orgulho, vaidade, preconceito, né? Porque se a gente tem conhecimento realmente do que nós somos, por que irá nos ferir o orgulho, como foi dito também nas palavras iniciais, se alguém me chamar de feia, magricela, baixinha? No meu tempo era pintor de rodapé que me chamavam na escola. Ou pouca sombra também, né? Mas, para mim nunca foi bullying, porque, sei lá, eu achava até engraçado e era bom ser a pequenininha da turma, tinha suas vantagens, todo mundo cuidava de mim. Então eu olhava sempre por esse lado. Mas é assim, a gente às vezes se ofende, né? De repente alguém vem e fala uma outra coisa, tu naquele dia tu já não está muito bem contigo mesmo e tu retrucas. E aí a gente tem que ter a penalidade. Essa vida é uma escola. Quando nós viemos para ela, nós viemos sem saber nada. Viemos crianças. E aí vocês podem dizer, mas precisa? Já me perguntaram isso. Precisa vir lá feito um nenezinho? Por que a gente já não vem assim, tipo, já mais velho, né? Para ir dando continuidade. Aí nisso tem duas coisas. Uma, que nós esquecemos que, na verdade, nós somos um pouco mais velhos do que o que nós imaginamos. Porque nós somos espíritos. O tempo da nossa vestimenta aqui é que parece às vezes ser longo ou curto. Mas nós continuamos mesmo, sempre. Só que toda vez que a gente começa uma nova etapa, a gente tem necessidades. Quem já ouviu ou já fez aqueles chamados intercâmbios em outros países, né? Eu nunca fiz, mas tenho algumas sobrinhas que já fizeram, sobrinhos que estão fazendo. E eu... Desculpem. E eu sei que, por exemplo, determinados tipos, né, de intercâmbios, os alunos daqui, que já são adolescentes, né, na faixa normalmente dos seus 16, 17 anos, a nível de ensino médio, né, a maioria, eles vão para uma casa, né, de uma família, onde serão acolhidos por essa família. Sabe por quê? Porque eles vão estar chegando numa nova vida, num novo lugar. E para que eles possam se entrosar, viver de uma maneira mais saudável nesse novo lugar, eles recebem então um pai, uma mãe, que vão orientá-los nessa nova caminhada que eles estão começando. Então é quase como se eles voltassem a ser nenéns, ganhassem novos pais, e esses pais irão ensiná-los
ou auxiliá-los no falar, no se alimentar, porque muitas vezes, né, e quase sempre de um país para o outro, nós temos bastante diferenças alimentares, como se comportar, e assim sucessivamente. Aquele estudante, ele vai ter que aprender regras diferenciadas, né, todas de novo. Isso é reencarnar. Nós moramos e somos espíritos. Porém, nós precisamos do intercâmbio na Terra, da escola terrena. E aqui é a nossa passagem. Aqui a gente veio fazer o intercâmbio. E aqui a gente veio aprender. Agora, não seria justo que um estudante que veio, fez tudo bonitinho, estudou, fez todos os trabalhos, foi obediente ao professor, aos pais, fez tudo bonitinho e passou de ano. O outro, que copiou trabalhos de todo mundo, que tinha dinheiro sobrando e pagou por alguém fazê-lo o mesmo trabalho, que no final do ano o pai conseguiu alguém para dar aula particular, para ficar mais tempo e ainda ajudou na escola para que o filho pudesse passar de ano. É justo? É justo que os dois ganhem o mesmo diploma? As mesmas honras? Se o pai for justo, não. Porque um se esforçou e fez tudo sozinho. O outro não só pediu ajuda, como não fez nada para se ajudar. E aí? Porque pedir ajuda na dificuldade é louvável. Mas ficar de braço cruzado e pedir para que os outros façam por si, que mérito tem? E é isso. Reencarnar é a ida para a escola. É o começar com a oportunidade de que, se observarmos bem, estudarmos bem, obedecermos bem, nós passaremos de ano. E com certeza nós iremos voltar à escola no ano seguinte ou na reencarnação seguinte, com novas propostas e até o momento em que estaremos formados. E para isso, cada um com o seu tempo, mas justamente recebendo os louros pelo seu trabalho, não pelo que os outros fizeram por você. Como eu falei, claro que todo auxílio é sempre bem-vindo. Porque a gente, como costumamos dizer, não nascemos sabendo de tudo. Então a gente realmente precisa. Quem não precisa, às vezes, de um desabafo, de conversar com alguém, de pedir um apoio? Aqueles dias ou de muita dor, ou de muita raiva, porque a gente ainda tem isso, não tão domado como deveria dentro de nós. E assim sendo, às vezes a gente diz: ai, me ajuda, me tira daqui, conversa comigo, me fala de alguma coisa para que isso que está aqui, que me faz mal, saia de dentro de mim, não é assim?
Então, pedir ajuda é perfeitamente normal e louvável. Mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Claro que dentro do conhecimento de cada um. Porque você não vai poder dizer que uma criança de 3 anos é responsável por atravessar a rua certinho na faixa de pedestre, no sinal verde para pedestre. Uma criança de 3 anos não tem ainda esse conhecimento. Então, dela não será cobrado essa conduta, digamos assim, né? Agora, se eu já tenho meus 10 anos, eu já sei bem aonde eu devo atravessar a rua, o momento certo. E aí, se eu fizer errado, eu não posso culpar papai e mamãe. Porque mesmo que eles não tenham ensinado, a escola já ensinou, com toda certeza. Né? São leis. Então, para cada um é cobrado de acordo com as suas potencialidades. A quem muito foi dado, muito será cobrado. É lógico que ninguém cobraria um dever do mestrado para uma criança do ensino médio, até que fosse. Muito menos do infantil, não é? Como também não se avaliaria um aluno do mestrado com matérias do ensino médio. Então, a encarnação, a beleza, o dogma dela é justamente esse: nos tornar todos iguais. E aí vocês vão dizer, mas como? Como tornar todo mundo igual, né? Se a gente nasce aqui, é todo mundo diferente. Um está mais adiantado, o outro está menos. Tem uns que são mais para cá, outros mais para lá. Então, não estou entendendo onde essa reencarnação vai nos ajudar a sermos iguais. Sim, ela nos faz iguais, mesmo que nós não estejamos iguais naquele momento. Por quê? Porque ela avalia a todos nós da mesma maneira. Isso é justiça. Todos nós teremos e temos as mesmas oportunidades. E além disso, além de ser justo, Deus é Pai. Pai amantíssimo de todos os seus filhos. E ele disse: nenhuma ovelha ficaria para trás. E por isso ele nos dá o tempo. Alguns talvez repitam a primeira série 2 vezes, passem direto na segunda, reprovem na terceira e levem o tempo que levar, mas que um dia estarão formados. Isso Deus, nosso Pai, tem certeza, porque Ele sabe o melhor recurso para cada um de nós. Então, é nessa visão de que cada um de nós vai ter essa oportunidade que nos faz compreender que nada é injusto. É uma adaptação. É sempre uma nova
adaptação. Se eu não aprendi de um jeito, eu vou aprender de outro jeito. É uma nova adaptação, né? A gente não tem na escola quantas maneiras já foram mudadas no processo educativo? Meu tempo era primário, ginásio, científico ou profissionalizante e faculdade, né? Hoje em dia tem os seis, né? São as creches, que é para as criancinhas, né? Que eu nem sei o nome, mas eu sei que é ensino infantil. Depois nós temos o primário, que é infantil 1, eu acho. Se alguém sabe melhor aí pode até dizer, né? Depois tem infantil 2, aí tem o ensino fundamental, é fundamental 1, fundamental 2 e depois ensino médio. Eu acho que é isso, acho que agora no final eu acertei. É isso, obrigada. Já faz muito tempo que eu não leciono mais, então perdi o contato. Mas é nesse sentido. Cada um de nós tem a sua passagem. Então nada é em vão. Se eu vou passar pela recuperação, pode ser que nessa recuperação eu encontre um professor com um novo método, uma nova maneira para que eu compreenda aquilo que eu não consegui no ano passado, ou melhor dizendo, na encarnação passada. Talvez eu precise de um empurrãozinho, de algo que me faça perceber daquele estalo que a gente fala, né? Às vezes vem alguém, fica, fala, a gente não estou entendendo. Aí vem uma outra pessoa e diz assim, não, mas é que é assim, ó, do branco, tu botar um pinguinho de preto ele fica cinza, daí a pessoa, tá, agora eu entendi como é que chega no cinza. É porque às vezes as pessoas falam, né? Muita técnica. São coisas que nem sempre estão no alcance de todos. Mas Deus nos dá o tempo. Todos, e aí não sou eu que estou dizendo, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Viram? Até a palavra prova, né? Que com certeza ele não imitou de nós, né? Nós é que imitamos deles, é bom lembrar. Porque as moradas do Pai, elas já existem há muito mais tempo do que nós. Sendo assim, nós é que imitamos por lembranças, né, os aprendizados na nossa casa, no nosso lar, na nossa escola espiritual. E quando viemos, trazemos alguns conhecimentos que podemos e vamos dividir naquela vivência. É quase como se aquele aluno que saiu aqui do Brasil foi, né, para um outro país e lá aprenda, de repente, a música que é mais tocada naquela cidade, naquele estado onde está vivendo, e leve para aqueles moradores o nosso, talvez o samba, talvez... No meu tempo era MPB, né? Que era o bom. Agora, hoje em dia, eu não sei se alguém leva funk para... Mas que seja. A gente sempre leva um pouco do que a gente tem e mostra para o outro. Por isso que a gente acaba aqui
tendo palavras que se assemelham sempre a tudo que nós já vivenciamos no plano espiritual. Porque aqui é que vem a cópia, né? Lá é o original. Lá nós vivemos o que nós somos. É que nem assim, voltou para casa, voltou a ser o que é. Não é o que a gente diz? Os filhos na casa dos outros, quando a gente consegue bem educá-los e eles ajudam, são ótimos. Vem os amigos, mas seu filho é muito bom, foi lá em casa, como é educado esse menino. Aí tu diz, bom, que bom, né? Mas aí chega em casa já meteu os pés pela mão, já deixou o tênis no meio do caminho, já não guardou, não ajudou a mãe a guardar a louça, né? Porque em casa a gente é mais folgado, né? E é assim, a gente chega lá em cima, recebe os puxões de orelha, recebe toda a orientação e a gente vem para tentar solucionar aquilo que a gente ainda não conseguiu resolver. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade, que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Por isso, meus irmãos, e é claro, tem outras colocações, mas nós temos um tempo também, né? E é importante, dentro disso, lembrarmos sempre, Deus é Pai, Pai bondoso, Pai amantíssimo. O que nós enfrentamos, as nossas dificuldades, os nossos desencontros, são por opção e na maioria das vezes por teimosia nossas, por não escutarmos a voz que fala conosco em todos os nossos momentos. A voz que está no nosso coração, a voz que está na nossa mente, na chamada nossa consciência, que nunca erra. E porque somos ainda rebeldes, precisando de um pouquinho mais de vivência na cadeirinha do pensamento, né? E até isso a reencarnação se faz. É a cadeirinha do pensamento, é onde nós viemos para pensar em tudo que fizemos, que estamos fazendo, nos proporcionando e nos colocando a fazer o bem. Porque essa é a lei maior. Se conseguirmos procurar cada dia mais amar ao próximo como a nós mesmos, amando a Deus acima de todos, nós estaremos com certeza nos aproximando cada vez mais da formatura, aquela que nos libera de todos os aprendizados, né? Pelo menos esses mais pesados, difíceis, que a gente vive no começo da nossa atividade. Atividade como espíritos inteligentes, porque somos todos espíritos inteligentes, senão não existiríamos, né? E
a reencarnação, ela é totalmente, plenamente justa, porque nos conduz nessa caminhada. Obrigada a todos e que possamos nos manter fiéis, procurando sempre interpretar cada vez mais esse caminho do amor e da evolução. Obrigada a todos.